Olá, amado líder. Quero trazer para você as instruções do estudo que será aplicado essa semana nas nossas células. O sermão foi pregado nos cultos de domingo, tanto nos polos como na sede, e nós vamos refletir sobre aquilo que vamos aplicar como lição do sermão. O título é Pare de duvidar e creia. E você fará a leitura então do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 24 a 31, nessa série Depois do Túmulo Vazio. Bem, nós sabemos que nesse texto relata que os discípulos estavam trancados em uma casa. No outro momento a Bíblia usa a expressão cenáculo, em algum lugar de Jerusalém. Eles estavam com medo das autoridades religiosas judaicas, bem como das autoridades romanas, e eles estavam de portas trancadas. Jesus, com seu corpo glorificado, se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. A segurança tomou conta do coração, mas Tomé duvidou. Tomé quis colocar a mão nas marcas, a mão dele na mão de Jesus, nas marcas do cravo. Ele duvidou. E Jesus, ele exorta ali, falando da importância de ter fé. Ele condena a incredulidade de Tomé. Na verdade, a dúvida é algo natural. Quando nós temos dúvida, nós vamos em busca de esclarecimento. Então, a dúvida faz parte do ser humano. Mas parece que a incredulidade é vista aqui como algo moral. Então, é pensando nessa ótica, na importância da veracidade da palavra de Deus, que nós vamos refletir sobre o estudo de hoje. E a primeira questão está assim: muitos de nós estranhamos a atitude de Tomé, no entanto, todos nós temos um pouco de Tomé em nós. Então Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. O que você entende por ser crente? Nessa ótica nossa, crente é ser cristão. O que é ser crente? É agir como Cristo agiria se Ele tivesse no nosso lugar. É depositar a nossa crença na palavra de Deus, que é inerrante. Até o pastor Osni, num tom irônico, ele disse: olha, se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o peixe, a gente deveria crer, não é? Porque, na verdade, nós cremos na inerrância das Escrituras. E, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de crer nessa palavra, que é a palavra de Jesus. Então, a questão aqui é a centralidade na palavra de Jesus. Mas a segunda questão é, na sua opinião, por que há pessoas que se envergonham de serem chamados de crentes? É claro, quando alguém crê no Evangelho, nós somos chamados de crente. Fulano é crente. Porque tem gente que parece que tem vergonha, tem gente que esconde a Bíblia, né? O pastor Osni citou que ele conheceu uma pessoa que enrolava no paletó a Bíblia para as pessoas não verem que ele estava carregando a Bíblia quando ele ia para um momento de culto congregacional. O ponto aqui para mim é: por que essa vergonha? Ou nós somos crentes em Jesus ou nós somos crentes em Jesus. Mas muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes porque o testemunho é incoerente. São pessoas que vivem com um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus e não se posicionam. Eu vou ser bem franco com os irmãos. Eu vi algumas postagens desses dias da exposição, de algumas pessoas tendo algumas atitudes em shows lá na exposição, que eu acho muito triste. O testemunho é incoerente, é uma atitude que não é a atitude de cristão. E aí essas pessoas muitas vezes têm vergonha de dizerem que são cristãs. Sabe por quê? Porque não se posicionam. Então, ou nós cremos ou nós cremos. Nós precisamos ter uma fé que a nossa prática é coerente. Não tem jeito de dividir prática, daquilo que é a nossa teoria. Quando teoria e prática não andam juntas, uma das duas está errada. Então, nós sabemos que a nossa teoria não está errada, a Bíblia não está errada. O que está errado? A nossa prática. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, essa vergonha de ser chamado de crente, primeiro que num passado parece que as pessoas viam crente como alguém meio tapado, né? Hoje parece que mudou bastante esse conceito, até porque o povo evangélico tem buscado bastante a formação acadêmica, a cultura. As igrejas, modo geral, ordenam aqueles que têm uma formação teológica, mas por muito tempo parece que foi visto dessa
forma, né, como uma categoria inferior. Então nós precisamos ser um povo ousado, que não tem vergonha de agir como Cristo agiria, até porque em alguns momentos a única Bíblia que a pessoa terá para ler é a nossa vida. Então o nosso testemunho precisa ser coerente. O item 3. No meio do povo de Deus há 3 tipos de pessoas. Primeiro, são aqueles que creem na palavra de Deus, pois são dirigidos por ela. Tem a Bíblia como seu guia pessoal. Segundo tipo de pessoa são os céticos. São pessoas que precisam ver para crer. São os que duvidam. Nesse caso, normalmente são aquelas pessoas que falam assim, eu creio na ciência. Como se a Bíblia fosse desautorizar a ciência. Os anos têm passado e aquilo que no outro tempo as pessoas que pensavam que iam desautorizar a Bíblia, a gente vai vendo que o tempo vai mostrando que a Bíblia tem razão. Há um autor chamado Keller, que ele escreveu um livro e a Bíblia tinha razão, falando exatamente disso, de coisas que ele como cientista achava que era incoerente com a ciência, mas que depois ele foi vendo que a Bíblia é que estava com a razão. Nós não temos que ter esse medo. Tem pessoas que parecem que têm medo de que a Bíblia vai ser desautorizada. Não, nós vamos ficar com a Bíblia e o tempo vai mostrando cada vez mais que a Bíblia tem razão. Mas o terceiro tipo de pessoa aqui são aqueles que são inconstantes, há momentos que parecem crer, no outro momento são tomados pela dúvida. E aí a pergunta é, com qual tipo de pessoa você se assemelha? Com aquele que tem firmeza na palavra de Deus? Com aquele que quer ter uma coerência talvez aí com a ciência, não é? A palavra com a ciência? Ou com aquele que tem momento que crê, tem momento que parece que não crê, vive inconstante? Não pense essa pessoa que vai alcançar alguma coisa. Tiago também chama esse tipo de pessoa de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Então eu creio que você pode abrir para a célula, né? Com quem você se assemelha. Pode ser que talvez alguém na sua franqueza diga isso, olha, às vezes eu tenho bastante fé, mas num contratempo, numa situação adversa, eu sofro demais. E aí é o momento de você trazer uma palavra de alento. Olha, nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não há situações que Ele não possa resolver. Ele sempre tem um caminho de milagres nos nossos vales, nos nossos desertos, nos nossos choros, nas nossas lágrimas. Ele está conosco. Então nós vamos continuar sempre olhando para Ele, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A quarta questão está assim: quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebe como único e suficiente Salvador, é tomado pelo Espírito Santo. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Pensando nisso, como você percebe a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Bem, baseado nesse estudo, nós vamos entender que uma pessoa, ela tem a presença do Espírito Santo porque é Ele que desperta essa fé. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, foi Ele que ministrou em nós que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é o Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que nós vamos ficar firmes. Quantas vezes a gente já pensou em desistir, já pensou em abandonar a fé, mas Ele nunca deixou. Ele sempre vem e nos resgata. Ele é o penhor, a garantia que nós vamos até o fim perseverando nessa palavra. Uma pessoa inconstante, talvez seja questionável realmente essa conversão. Pode ser que nessa questão aqui, muitos falem várias formas. Por exemplo, uma forma da gente perceber a presença do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, qual o fruto que ele vai produzir? O fruto do Espírito. Nós podemos ver pelas atitudes, pelo seu fruto os conhecereis. Então, um falso profeta não vai ter firmeza na palavra de Deus, o caráter vai ser duvidoso. Mas uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo vai ser conduzido por Ele. Então, diante desse contexto, o que nós vamos perceber? Quem tem o Espírito Santo vai ser firme na fé, vai ter o espírito de ousadia, que é o Espírito Santo, e sempre vai depender do Senhor. Bem, e a conclusão está assim: precisamos admitir as nossas dúvidas. Em Judas, versículo 22,
diz que devemos ter compaixão de quem duvida. Precisamos buscar respostas para as nossas dúvidas. Jesus disse a Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Precisamos começar com a porção de fé que Deus nos deu. Em Marcos 9, 22 a 23, podemos ver que tudo é possível àquele que crê. Por isso você, irmã, que às vezes tem orado pela conversão do seu marido, ou você, irmão, que tem orado pela conversão da sua esposa, de um filho, de um familiar, de um vizinho, de um amigo, não desista. Tudo é possível àquele que crê. Em Mateus 17, 20, vamos ver que, ainda que tenhamos uma fé pequenina, como um grão de mostarda, poderemos ter grandes resultados. O que mudou a fé de Tomé, ou a vida de Tomé, foi o fato de reconhecer que Jesus havia ressuscitado. E ele disse nos versículos 28 e 29 do texto em estudo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele percebeu que o Jesus ressurreto que ele toca nas mãos é o mesmo que esteve com ele antes da morte. Por fato de reconhecer que Jesus havia ressuscitado, ele pôde declarar então isso: Senhor meu e Deus meu. Por isso, se temos agido de forma semelhante a Tomé, precisamos parar de duvidar e crer. Creia que Deus te usará poderosamente para proclamar que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Sendo assim, vivamos na esperança da eternidade com Cristo Jesus. Quem tem fé que Jesus é o único caminho, único Salvador, vive nessa esperança. Que Deus abençoe grandemente a sua reunião, que ela seja marcada pela presença do Santo Espírito de Deus. Deus abençoe você e a sua família grandemente.